No prefácio da célebre obra Obsessão e Desobsessão, escrita pela saudosa Sueli Caldas Schubert, que voltou à pátria espiritual no ano passado, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz importantes esclarecimentos sobre o complexo cenário maléfico que se instala no processo obsessivo quando nos alerta que, abre aspas, o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte, no sentido de destruição da vida, o espírito se despe como se reveste da matéria com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe mágico da desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo consoante viveu, enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, existem as atrações espirituais por simpatia quanto por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários no processo contínuo da vida. Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam nos incêndios vorazes, que são sustentados pelo combustível das paixões interiores. Mecanismos obsessivos existem, que se transferem de uma para outra existência, prosseguindo de forma ininterrupta em que os litigantes mudam somente de posição, vítima algoz, atormentado atormentador, sem que se desvinculem da urdidura do mal em que se envolvem, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória expiação libertadora para ambos. Eis o mal. No entanto, nesta valiosíssima obra, a autora nos oferece condutas singulares, terapêuticas saudáveis, quando nos propõe o recurso do hábito da oração, a postura mental por meio de pensamentos otimistas, a terapia da caridade, nos levando a auxiliar os outros e a necessidade incessante do esforço e vontade da reforma interior, vacinando-se por meio do exemplo ativo, desarmando o desafeto de hoje ou outrora, que lhe enxergará como um novo ser. A doutrina espírita desvendou-nos os dramas que se desenrolam entre as duas humanidades, os que devem e os que se julgam no direito de cobrar, em qualquer dimensão da vida, encarnados e desencarnados, presos ainda ao passado, buscando o acerto de contas que só a moeda do perdão e do amor serão capazes de quitar, de sarar as feridas, validando a oportunidade e a condição educativa do reencontro, ensejando novas trilhas de evolução e de progresso em busca do Pai. Na nossa recuperar-se logo após, mas também pode ser um grande efeito e deixar um aleijão para o resto da vida. As tentações têm várias formas. Você pode ser tentado a enganar o cônjuge ou a pessoa que namora, a ganhar dinheiro com a mentira, a abandonar as boas ideias, a continuar nos vícios, a não ouvir bons conselhos e assim por diante. A vida exige retidão,
A vida exige retidão, compromisso com o bem e a paz. A retidão traz alegrias. A retidão de agora é fruto saboroso no amanhã. Bom, então nós observamos aí a mensagem de Lorival Lopes falando acerca das tentações. E essa mensagem me fez lembrar de uma mensagem de Sai Baba, quando ele disse que as tentações nada mais são do que as nossas más inclinações, as nossas tendências viciosas. E para ilustrar com clareza, ele pergunta o seguinte: que hora que as baratas saem das suas tocas? À noite, quando tudo está escuro, quando tem sujeira. Então, essa analogia da noite, da escuridão, remete também, meus irmãos, à nossa escuridão, a sombra que ainda está presente em nós, as imperfeições sob a forma de sujeira, que nós precisamos, com esforço e vontade, limpá-las. E para fazer isso, só por meio da própria renovação, do autoconhecimento, de conhecermos a nós mesmos, para poder conter e limpar essas sujeiras, que são oriundas de processos evolutivos. E como nós sabemos, só Jesus foi capaz de nos dar um caminho. Jesus, como a doutrina espírita nos traz, o nosso modelo e guia. Então, portanto, na nossa vida, reflitamos sempre, nós podemos muito, nós somos capazes de sobrepujar, de sobrepor esses obstáculos que se manifestam sob a forma de situações que nós achamos que nós não conseguiremos. Nós conseguiremos sim, e com essa felicidade de conhecermos a proposta do Mestre Jesus, nós avançaremos de forma decidida e alcançaremos os nossos objetivos existenciais, né? Porque, como nós sabemos, nós estamos aqui para aprender, nós fomos criados por Deus só para amar, somente para amar. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir a Deus, aos amigos espirituais, que nos inspirem, que derramem sobre todos nós, nesse instante que estamos aqui presencialmente, e todos e todas que nos assistem nas camadas e nos canais virtuais, nesse instante que o Divino Amigo nos visite sob a forma dessa frequência vibratória do amor, desencadeando nos nossos íntimos alegrias inenarráveis, força e coragem para sobrepujar, para resistir, Jesus, as tentações que, como foi visto, nada mais são do que as nossas imperfeições ainda presentes, que serão superadas pelo exercício do bem. Se sempre conosco, Senhor, nos ampara, nos ilumina o nosso companheiro Flávio, que fará uso da palavra nesta noite, que os mentores do amar possam envolvê-lo e que possamos ter uma noite proveitosa, possibilitando a todos novos horizontes no caminho da renovação e da reforma íntima, em Teu nome, Jesus. Que assim seja. Muita paz. Eu vou convidar aqui o nosso companheiro Flávio, né, para ele tomar a posição na entrada de rede, certo? Então, como é um grande irmão, né, um grande irmão de outrora, ele era cortador, ele entrava, ele é de entrada de rede. Então, ele está entrando aí na rede, eu vou só levantar a bola para ele, certo? Lembrando os bons tempos, e aí, com muita alegria, Flávio, que a gente recebe você aqui no Amar, para falar de um tema que você vai fazer o grande arremate, você vai fechar o mês de outubro, mês que nós tivemos como tema central a obsessão, o mal e o remédio. E você vai falar exatamente, você vai fazer esse resumo. É com você, meu irmão, você tem até 20h50 para a gente dar tempo a umas perguntas de alguns companheiros que vão fazer. Muita paz, que Jesus lhe inspire. Boa noite a todos e a todas. Esse é um cara que tem um poder de oratória maravilhoso, né? Olha como ele constrói o raciocínio,
como ele fez a elaboração da prece, como ele consegue fazer as boas-vindas. Só tem uma dúvida, no vídeo a voz é sua também? Rapaz, tem um espírito que fez a locução. É a locução dele, é? Não sei. Pausado, que coisa boa esse Joilson, jogador de vôlei, o oposto, é um oposto que tem uma relação de amizade com um grande amigo meu, que foi amigo dele da mesma época, né? Porque eu sou mais novo do que os dois, foi Jackson Almafé, que é um grande compositor, fisioterapeuta e colega, e que foi amigo dele de muito tempo aí. É amigo. É amigo atual, né? Morado amigo, aqui em São Caetano. É amigo sempre. Sempre, nunca deixará de ser. Que tá para marcar uma partida de vôlei aí, todos nós, pra gente jogar, tudo homem alto, né? Eu 1,87 m, ele tem 79. Dá para pular, dá para fazer um bloco. E aí Jackson deve ter 1,78 m, eu mais alto lá, o atacante, né? E eu jogo agora vôlei de praia. Na verdade, a minha prática hoje não é vôlei de quadra, eu tenho jogado semanalmente o vôlei de praia, é outra regra. Ele fala das coisas do vôlei de quadra, mas vôlei de praia é outra estrutura, são 2 contra 2, é areia, o recurso que você dispõe já é um outro nível, para sair do chão é muito mais difícil, sem tênis, descalço, é um trabalho árduo, mas é muito gostoso. E eu fico feliz, pela primeira vez estou aqui no Amar, que já fiz uma palestra virtual, e encontrar aqui toda essa estrutura dessa casa tão harmonizada, tão bonita. Eu fico querendo depois saber os detalhes, né, de como vocês conseguem manter uma casa assim, com esse ar-condicionado, e 3 ar-condicionados de grande potência, ventiladores, pintado, rebaixamento do teto, com gesso, com relógio digital, com vidros bonitos. É uma casa espírita que é muito moderna. Eu fico assim, encantado. As pessoas aqui sentadas em cadeiras bem confortáveis. Então vocês precisam realmente agradecer a Jesus a oportunidade de ter uma casa espírita com essa estrutura, né? Porque não é fácil, eu sei que as dificuldades que as casas espíritas enfrentam, né? Os desafios, porque nós espíritas damos tchau assim, né? A gente atravessa faz a travessia Margante Salvador com um sorrisal na mão e ele não derrete. É uma coisa incrível, porque a gente não tem tanta competência, né? Eu via meu amigo Delfonso, do Espírito Santo, que desencarnou uns 3 anos ou 2, e ele falava que nós no movimento espírita temos muitas dificuldades de fazer a arrecadação de recursos. Os nossos irmãos protestantes e católicos, eles têm muito mais competência por causa do dízimo e por outras motivações, e que nós espíritas não temos. A gente deixa o livre-arbítrio de cada um, e deixando o livre-arbítrio é um sofrimento para a gente liberar R$10, R$5 para ajudar uma casa. Então, quando a gente vê uma casa desse jeito, deve ter um mecenas, né? Alguém que banque isso, ou o próprio Joilson, que deve ser um grande empresário aí, e que está sustentando a casa com o próprio dinheiro do seu bolso e com as arrecadações, né? Isso eu fico feliz, porque realmente eu queria que vocês pudessem ver como a casa é bem organizada, ainda está em reforma, e é uma casa de primeira, velho, tudo de primeira. Olha para aqui, tem até, como é que chama isso aqui? Um mármore, granito, com piso, meu Deus, ó, um aparelho de estrutura eletrônica, isso é bom se dizer. Eles aproveitaram a pandemia e mantiveram o que deveria ser em todas as casas, a manutenção dos encontros virtuais, como se fossem o híbrido, sempre. É uma conquista que a pandemia nos trouxe, foi um desafio grande que a gente enfrentou, 700 mil mortes, obviamente que é um momento histórico, civilizatório, que ninguém quer repetir na vida de ninguém, mas enquanto todas as calamidades, todos os flagelos, sempre traz uma contribuição. E a gente pôde ter aprendido com o número rápido em que a ciência avançou com a vacinação, a busca de tecnologia para suprir as distâncias, os trabalhos remotos, as pessoas dos centros espíritas se reinventando e procurando fazer com que os encontros doutrinários se mantivessem, mesmo no período de distanciamento social e mesmo no isolamento social. E isso ficou. Aqui o Amar é um exemplo disso, porque eu acredito que vocês não tinham essa estrutura antes da pandemia. Vocês já faziam? Mas fazia esse movimento virtual, assim, era já híbrido. Vocês já transmitiam antes da pandemia, poxa, então vocês têm uma história de expertise que deveria já capacitar e qualificar as casas espíritas que não têm ainda essa condição. Eu sei que as dificuldades são muitas, mas precisa só de poucas coisas, uma câmera, uma mesa de som, e eu acho que dá para fazer com pouco investimento. Para quê? Para que uma palestra como essa de hoje, a minha foi o aprendizado aqui, o Instagram. Toda palestra minha hoje eu venho com o meu celular e transmito no meu canal do Instagram, Flávio Nery de Azevedo, porque eu sei a dificuldade das pessoas se deslocarem, e obviamente que se a gente pode falar para uma plenária que tenha pessoas encarnadas, é muito bom.
mas a gente pode atingir aqui, ó, além do momento de hoje, das 8 horas até as 9, além disso, ficará nas redes sociais, ad eterno. Quando eu desencarnar, e que eu espero que demore bastante, que ele vá primeiro que eu, porque é mais velho que eu, e que se assim isso acontecer, que é natural, que é a única fatalidade de todos nós, que é a desencarnação, que eu possa ser escutado, mesmo depois de ter partido. Olha, ele teve no Amar, é aquele Flávio, poxa, interessante. E aí minha imagem está aqui registrada, meu canal do Instagram provavelmente vai ficar aberto. Eu publico no meu canal do YouTube, para quem quiser depois acompanhar as pré-eleções, é Flávio Nery de Azevedo. E vocês do meu canal aqui do Instagram também podem acompanhar pelo canal do Amar, que é o Projeto Amar Salvador, que é o canal do YouTube que vocês se inscrevem e ajudam a casa a poder divulgar mais o seu trabalho. Mas enfim, esse introito é para fazer realmente as honras da casa e agradecer o convite, porque é uma alegria muito grande realmente o carinho, o cuidado que ele teve de me mostrar as palestras, o conteúdo, pedir a ele orientações e referências bibliográficas, porque é muito melhor quando tem uma referência, porque a gente pode estudar muito, mas quando a casa direciona, a gente vai entender qual é o perfil que a casa se baseia. Se ele me traz um livro de Sueli Schubert, de Manuel Flamengo de Miranda, de uma Joana de Ângeles, de um Emmanuel, eu já sei a linha doutrinária que essa casa se adequa. Qual é o direcionamento? Tem casas que tem outros médiuns, que talvez não sejam médios, no meu ponto de vista, que sejam muito consolidados no que diz respeito ao conteúdo doutrinário. Então a gente vai em casas, às vezes, que tem linhas de pensamento que é um pouco oposta ao que é a proposta da codificação. E eu também vou nessas casas, eu não tenho objeção. Pode ser um centro espiritualista, um centro esotérico, um centro de umbanda. Se tiver lá um espaço para falar do amor, falar da caridade, eu estarei presente. Mas eu tenho que saber qual é o nível em que a casa se permite estar, para eu não destoar muito da casa. Então, quando o Amar me oferece essas referências, eu fico mais tranquilo e confortável, porque são aquelas referências das quais eu me baseio para fazer a minha formação de base doutrinária. Nesse périplo de 27 anos de militância no movimento espírita, comecei, primeira palestra, eu sempre faço essas honras da minha trajetória, no sentido de vocês poderem saber um pouco da minha história. Eu começo na Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Brotas, em 1996. E como todos que buscam o espiritismo, eu não fui pela dor, fui por um convite de uma amiga, e que lá chegando eu adorei aquela casa, e entrei para as desobsessões da vida, que é o tema de hoje, né? Obsessão, o mal e o remédio. Participei dos grupos de estudo, fiz parte do tratamento de irmão Velhinho, de irmão Natividade, lá na Casa de Oração Bezerra de Menezes, o tratamento de irmã Elizabeth. Fiz tudo o que eu podia para ver se os encostos se retiravam do meu campo vibratório, porque não é quem esteja aqui na Terra hoje que não tenha um ou dois encostozinhos na linguagem dos irmãos neopentecostais, né? A gente tem as entidades. Vocês estão aqui com a overdose de obsessão, né? Não estão obsediados, obviamente. Eu falo overdose de conteúdos falando sobre obsessão. Mas pelo tempo que vocês estão ouvindo o mês inteiro, a obsessão foi embora. Não é possível, não tem mais ninguém aqui obsediado. Porque eu vi tantos colegas, né, falarem sobre o tema, e que eu vou finalizar esse mês, hoje é a última palestra, com a temática do mês, obsessão, o mal e o remédio. Então, essa história da nossa vinculação no movimento espírita passa por experiências como um doutrinador, um médio de doutrinação, dentro da sala mediúnica, entrando em contato com entidades muito trevosas, entidades que estavam muito virulentas em querer destruir e machucar as pessoas, e aquele confronto ou aquele contato nas mediúnicas foi um verdadeiro laboratório de aprendizado para mim. Obviamente que eu passei pelas minhas dificuldades, também fui socorrido, não via, né? As mediúnicas lá são a portas fechadas, a pessoa que está em processo obsessivo, ela não participa, e é recomendável a gente ver o projeto Manuel Flamengo de Miranda, o projeto da FEB, quando fala sobre as mediúnicas, não recomenda-se que a entidade, ou melhor, o paciente, ou a pessoa que busca ajuda esteja presente, vendo a entidade que está ali falando, eu vou lhe destruir, eu vou lhe acabar, eu vou destruir você. E eu passei por uma experiência dessa, no meu início da minha trajetória, e o tema eu já estou abordando com exemplos para tornar mais palatável, porque não cabe aqui definição do que é obsessão, os tipos de obsessão, vocês sabem disso, está no livro dos médios, obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação, os tipos de obsessões que eu encontrei no livro aqui de Sueli, que é obsessão e desobsessão, que é a auto-obsessão, que é uma outra possibilidade, né?
obsessão recíproca. Claro que a gente tem 4 modalidades de obsessão, só para poder trazer a clareza. Você pode ter obsessão simples, obsessão por fascinação e obsessão por subjugação. Mas como se dá a obsessão de encarnado para encarnado, eu obsediando, Joilson ele me obsediando, é um tipo de obsessão, eu obsediando quem partiu, um irmão, uma mãe, eu fico chorando porque você foi, um filho, porque você foi meu filho, porque você foi meu filho, eu posso obsediar sim daqui um irmão que partiu, um filho que partiu, atormentando ele a não seguir o caminho dele por uma obsessão por amor, mas um amor cego, um amor que não liberta, um amor que não deixa o outro ir. Pode ter a obsessão que é chamada de desencarnado com desencarnado, um desencarnado perseguindo outro desencarnado. Nesse livro aqui tem a história de Teóforos, que é um livro que eu acabei de ler há 15 dias, que é de Manuel, que é Nos Bastidores da Obsessão, que eu vou trazer a história de Pititinga, é a família Soares, salvo engano, é justamente a família Soares, daqui de Salvador, que passou por um processo de obsessão muito forte, e como Pititinga e Manuel Flamengo de Miranda fizeram a intervenção para dissuadir as entidades levianas que não continuassem naquele intento, destruindo literalmente uma família. E aí você vai ter a obsessão, que é a mais comum, que a gente lida, né? Que é a de desencarnado para os encarnados. Por que essa é a mais difícil? Porque a gente não vê, eu não estou vendo o que eles estão fazendo comigo e estão fazendo com vocês. Eu com ele aqui posso até perceber, é filho ali? É filho? E você é esposa? Não? Quem é esposa? A esposa ali, o filho, que legal, a família toda unida jamais será vencida, é isso mesmo. Todo mundo em conjunto. Então, eu vendo ele me obsediar, a gente pode perceber que ele tem um perfil de perturbação na minha vida. Eu tenho como lidar com isso de uma outra forma. Quando você tem 2 desencarnados, um perseguindo o outro, e que um está percebendo a intervenção sobre o outro, é mais fácil, são 2 desencarnados, é claro que nem sempre percebe, que tem um que domina mais as leis do mundo invisível, e o outro não consegue dominar tanto. E tem a gente que pode vivenciar a experiência de alguém lá no invisível, que está me acompanhando, que eu não estou vendo, e que pega em mim fragilidades, dificuldades, predisposições que eu trago, tendências da minha alma, sintonizam com o meu psiquismo e impulsionam um processo obsessivo de tentativa de me destruir, tentativa de me matar, de me levar a um suicídio. E a benfeitora aqui, Sueli Caldas Schubert, que ele citou, e que desencarnou o ano passado de Covid, ela vai trazer 2 citações de uma de Obras Póstumas e outra do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é a chamada, que não está lá na codificação, diretamente, explicitamente nos 5 livros do Pentateuco, que é a auto-obsessão, que é o homem não raramente é o obsessor de si mesmo, ou seja, é o que escreve o codificador, isso aqui está lá, né, em Obras Póstumas, Allan Kardec vai falar na primeira parte sobre isso, e aí eu grifei, Kardec vai mais longe e explica, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, derivam do espírito do próprio indivíduo. Essas são as auto-obsessões, não tem nenhuma entidade de fora obsediando a pessoa, nem ninguém encarnado obsediando, é ele mesmo se auto-obsedia. E o outro tipo, que é chamada obsessão recíproca, onde foi citado no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que é um espírito obsediando o outro, um perseguindo o outro no sentido assim, você persegue ele e ele lhe persegue, os 2 estão se perseguindo, ou seja, há um processo simbiótico, onde você está ali, mas você depende do outro, porque às vezes é uma paixão, é um movimento de conexão muito forte, que a pessoa desdobra, procura ajuda na casa espírita dizendo que está doente, mas quando dorme, sai do corpo e vai buscar o espírito obsessor. Então eles estão em processo de obsessão recíproca, não é um movimento de lá para cá, é de lá para cá e de cá para lá, os 2 se obsediando. Então é diferente de obsessão de desencarnado para o encarnado, é diferente. Aí é a pessoa que busca ajuda, fragilizada na casa espírita, mas quando vai para a cama e dorme, se desdobra e vai ter contato com essa entidade, porque tem uma paixão avassaladora, pode ter uma sexolatria, uma codependência psíquica um do outro, e que aí às vezes o espírito fala assim, olha, não sou eu não, eu gosto dela, eu estou no campo dela, mas ela também fica a noite toda me perseguindo, é eu com ela. Então essa é chamada obsessão recíproca, onde está aqui no livro de Sueli Caldas Schubert. Então, nessa perspectiva, trazendo o entendimento do mal e o remédio, é bom citar que está no capítulo 5, que é um capítulo maior do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos,
Lá no capítulo 5, você vai ter vários desdobramentos, eu repito, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e você, dentro dessa bem-aventurança, vai ter lá nas instruções dos Espíritos uma fala que é o mal e o remédio, que foi Santo Agostinho que trouxe, e o amigo me trouxe à luz, que eu pedi a ele para ele me trazer as referências, e ele citou: olha, Flávio, tem lá o capítulo Mal e o Remédio, tem o livro de Sueli Schubert, porque tem tanto livro, e para mim o que eu mais me identifico com relação à obsessão é Manuel Flamengo de Miranda. Eu tive o prazer, do ano passado para cá, já tinha lido alguns antes, eu li todos os livros de Manuel Flamengo de Miranda publicados pela Leal, todos, desde o primeiro, salvo engano, é Grilhões Partidos, onde vai contar a história de uma menina de 15 anos, que ela é obsediada por um rapaz que foi um soldado na Segunda Guerra Mundial, se minha memória não me falha, eu li isso ano passado, e ela, o nome dela, se eu não me engano, é Esté, se eu não me falha a memória, o nome dela é Esté. Nesse livro Grilhões Partidos, é uma treta, é uma trama, que você não consegue parar de ler, por isso que eu recomendo, se vocês querem entender a obsessão, leiam as obras de Manuel Flamengo de Miranda, são incríveis. A última dela, da série que foi publicada, foi o ano passado, da Covid, né? No Rumo do Mundo de Regeneração. Mas tem os mais conhecidos: Transição Planetária, No Amanhecer da Nova Era, Perturbações Espirituais, foram os 3 últimos, e o 4º livro dele foi esse chamado No Amanhecer da Nova Era. Os mais iniciáticos, os iniciais são Grilhões Partidos, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, que vai contar a história do carnaval. Então, o que não falta são livros sobre obsessão. Esse primeiro, de Grilhões Partidos, a história de Estela é contagiante. O Mal e o Remédio, como eu estou citando, que está no Evangelho, eu vou citar o trecho onde ele vai falar qual seria o remédio. Isso fica para o final. Mas vamos falar do mal. O mal são as nossas próprias más inclinações. Onde é que se instalam as obsessões? A culpa não está em ninguém fora. Tudo começa, meu irmão já fez praticamente a palestra toda, com o vídeo que ele fez de abertura, com a prece dele, com a leitura do livro do Lorival Lopes. Eu não sei nem para que ele chama ninguém aqui para fazer, porque ele já fez a palestra. A palestra está feita já. A gente vem ilustrar um pouco, porque realmente ele tem uma fala que é bem consistente, bem consolidada. Eu admiro ele, desde o dia que ele me convidou pela primeira vez. Eu vi esse cara falando e digo, poxa, eu não conhecia ele muito de perto. Eu me lembro como hoje. Ele tentou alguns contatos comigo na pandemia. Eu estava na lagoa, lá no meu condomínio, tem uma lagoa, andando de caiaque. Eu digo, não, esse cara tem uma fala bem pausada, bem tranquila. Eu vou conversar com ele, de fato, pelo telefone. Porque é muitas demandas de convites de palestras, né? Eu parei debaixo de um tamarineiro, uma árvore frondosa, encostei o caiaque num silêncio sepulcral, em meio a uma lagoa de uma grande vegetação, de um grande bioma onde eu vivo, e ali o celular pegou o sinal e eu fiquei calmamente conversando com ele, e ele me contou sobre Jackson, sobre o vôlei, a gente bateu papo, sobre ele poder jogar um vôlei lá de praia comigo, ele está aposentado, estou mais entrevado, sei o que, onde ele me convidava, e ali eu via que existia alguém do outro lado da linha, porque nem todo mundo tem a base doutrinária, com base de palestrante e orador espírita, que faz palestras também em várias casas, né? Deve fazer, porque tem sustentação de base, porque a maioria das pessoas não estudam a doutrina espírita, eles se arvoram a se meter em mediúnica, a coordenar centro, a presidir. Ok, a gente está precisando de pessoas que se debrucem no trabalho, mas a gente não pode prescindir do trabalho de fundamentação teórica. A doutrina espírita é uma doutrina de estudo prático, você tem realmente que ter o estudo doutrinário, e as pessoas passam no espiritismo, são incapazes de ler o livro dos espíritos. Eu digo sempre isso. Tem gente militando no espiritismo há 30 anos e nunca leram o livro dos espíritos. Não precisa vocês se entregarem, que eu sei que aqui também, vocês também tem muitos que não leram. Eu entendo isso, porque vem para a casa espírita para ficar só tomando passe, vem para ouvir a doutrinária, não tem nada de errado nisso. Vem para grupos de atendimento fraterno, receber farnel, e não se dedica um pouquinho a estudar o espiritismo. Porque a gente tem na codificação que o crescimento moral, o crescimento intelectual antecede o crescimento moral. É óbvio que você pode crescer moralmente enquanto cresce intelectualmente, entendam. São duas asas. A gente não pode hipertrofiar uma asa do intelecto e hipotrofiar a asa da moral. Mas não adianta também a gente não trabalhar a asa do intelecto, porque a gente, para poder crescer moralmente, é preciso crescer intelectualmente. Mas que uma coisa não significa que crescer intelectualmente lhe leve a ser uma pessoa elevada moralmente. Haja vista todos os grandes intelectuais que temos no país,
todas as grandes pessoas de ciência e que são materialistas, são pessoas que são individualistas, egoístas, e também tem muitos materialistas que são altruístas, que são pessoas generosas e bondosas, que são moralmente elevados. Entende isso? Então não é porque é um doutor ou uma pessoa acadêmica que vai ter necessariamente um crescimento moral. E eu fazia essa minha introdução e eu esqueci de falar, e é importante frisar, nós estamos passando por um momento de obsessão coletiva. Esses livros de Manuel Flamengo de Miranda, que eu citei o caso da nossa querida Esté, que eu vou voltar a ele, e da família Soares, no livro Nos Bastidores da Obsessão, porque agora eu estou lendo os livros publicados por Manuel, pela Leal Editora. Eu li todos publicados pela FEB. Eu li todos publicados pela Leal. Leal é da Mansão do Caminho. Todos publicados por Leal, eu li todos. Mas da FEB, da Federação Espírita Brasileira, eu não li. Estou agora pegando todos os dele pela FEB, para devorar tudo, porque são livros maravilhosos. Toda vez que eu leio, é como se eu fizesse uma desobsessão pequena em mim. É um remédio para mim. No meu processo obsessivo, que vocês têm aqui, maior ou menor grau, uma obsessão simples, outros estão em estado de fascinação, outros estão em estado de subjugação, eu tenho obsessores, que estão cobradores evolutivos, que estão do meu lado, e eu não quero que eles se afastem. Ah, é, Flávio? Não. Hoje eu não luto mais para que os cobradores evolutivos se afastem de mim. Eu quero que eles andem do meu lado, porque em vendo eu me melhorar, pode ser que eles se melhorem. Diferente das outras religiões que querem afastar o capeta. Afasta o capeta, sai Satanás. A gente no Espiritismo não entende que os nossos irmãos que estão em sofrimento psíquico, nos obsediando, sejam Satanás, seja o capeta. Eles são pessoas que ainda não perceberam que o lugar em que eles se encontram de prejudicar os outros, estando como verdugos ou algozes de nós outros, só levam eles ao sofrimento. E enquanto aqui na Terra não reinar uma paz que seja coletiva, nós não poderemos ter um mundo ditoso, um mundo celestial, não poderemos regenerar. Então, a gente não quer que ninguém seja excluído, a gente quer incluir, mesmo Teóforos, se eu não me engano o nome dele é esse, nesse livro aqui, que é um obsessor contumaz, que ele foi um cara que trabalhava com magia, lá na época da Inquisição, se injuriou com Cristo, porque foi queimado na fogueira. Ele amava o Cristo, mas na Inquisição teve algum movimento que jogou ele na fogueira. Ele criou o poder que ele tinha, chamado Doutor Teóforos, se eu não me engano o nome dele é Teóforos, juntou um monte de espíritos incautos, incompetentes no que diz respeito ao intelecto. Ele era altamente evoluído intelectualmente, mas moralmente, não. Coaptou uma galera incrível, que estava ali com ódio, porque morreu, porque você traiu, morreu, porque você matou. Aí ele fazia a pessoa encontrar, ele mexia com as energias de magia, ele sabia fazer trabalhos de técnicas de hipnose. E ele dizia, não, calma, não queira assim desarvoradamente, viu? Eu vou lhe colocar na casa dele. Foi assim que Teóforos fez. Colocou na família Soares, aqui na Bahia, em Salvador, casa de Pititinga, em 1930, talvez, 1937, se eu não me engano, ele fez com que as entidades que estavam com ódio da família Soares ficassem dentro da casa obsediando a filha, uma outra que era uma médium, se eu não me engano, Marta e Mariana, o nome das meninas, Marta e Mariana, e o pai Mateus. Isso aí, me lembrei, minha memória não está tão ruim não, tá vendo? Se eu não me engano é isso, se pessoas aí que tiverem podem pesquisar, acho que os nomes são esses, Marta, Mariana e Mateus era o pai. A treta de Mateus com Mariana era incrível, um odiava o outro. O que é que ele fez? Ele colocou um outro, um terceiro, que se conectou, traiu, parece que o pai Mateus, com a filha Mariana, os papéis invertidos, para fazer com que destruísse. O pai caiu na cachaça, virou um oculista contumaz. Quem olha de fora vai achar que é um processo meramente social, financeiro, que a gente não está dizendo que não existam processos financeiros, processos orgânicos, mas a gente não pode nunca deixar de investigar o lado espiritual, porque o processo começa em nós. Sou eu quem vacilo, que abro o campo psíquico para que as entidades se conectem com o meu psiquismo. Isso é fato. A obsessão não começa pelo obsessor, começa por vocês, que invigilantemente se permitem abrir a guarda, baixando suas barreiras morais, a ponto de conectar com essas entidades. Na casa da família Soares foi isso que aconteceu. As pessoas eram invigilantes, o pai era um alcoolista, com o complexo da culpa inconsciente que trazia do delito praticado nas encarnações passadas, criou a ressonância psíquica com o obsessor, ou eu chamo cobrador evolutivo, colou nele e impregnou ele de mais culpa, de mais medo, de mais ódio.
A filha, por outro lado, também, que tinha uma rivalidade com aquele pai, veio para se reconciliar como filha. Os papéis se invertem para isso, para que através dos laços consanguíneos nós consigamos estabelecer os laços do amor, os laços do espírito. Ela volta como filha para ganhar amor filial, só que tem ódio. Ela estava com 16 anos querendo se matar, com ódio, querendo transar com outras pessoas na rua, e contrariando o pai, ter relação sexual, tipo assim, e o obsessor em cima, perturbando ela, para justamente fazer com que a família se degrade. A gente tem que estar atento a isso, existem interferências o tempo todo nas nossas vidas. Aí vem Manuel Flamengo de Miranda, com Pititinga, lá na casa, no Terreiro de Jesus, na Federação Espírita, nossa casa máter, lá no Pelourinho, tentando na mediúnica dissuadir o espírito obsessor, com um trabalho muito grandioso. A gente não imagina o que essas casas espíritas fazem ao anoitecer, quando as mediúnicas se fecham, todos os espíritos entram em desdobramento, são levados para o contato com o espírito que está atormentando, para através de um processo de hipnose, fazer com que o outro ceda, trazer a história da regressão de memória. Eu trabalho com regressão de memória, com encarnados, mas a regressão de memória está nas obras de Manuel Flamengo de Miranda, o tempo todo sendo utilizada no plano espiritual. Os técnicos lá regridem o espírito à vida pregressa, levou Teóforos a perceber o que ele fez na Inquisição, mostrando que ele não é vítima, ele se colocou como vítima, ele também era o algoz, e voltando a obsediar, ele se tornava um algoz quanto mais, e aquele lugar não traria paz. Ele criava mais dissabor, tanto para ele, quanto para os irmãos em que ele obsediava. Então essas tretas dos bastidores, e o nome do livro é justamente esse, Nos Bastidores da Obsessão, é uma edição bem antiga, mostra como funciona esse mundo invisível. Eu falava de Esté, e eu vou voltar e vou fazer o encadeamento todo. Esté, do livro Nos Painéis, Grilhões Partidos, fala da história de uma jovem carioca. Olha o mal onde está. Perceba na história do Soares que o mal não é o obsessor Teóforos. Foi uma treta que eles fizeram no passado. A mulher Mariana traiu com o outro, e que o outro tomou ódio do de cá, e aí o cara não aguentou, se suicidou. Olha onde está a origem da obsessão. Nas nossas escolhas, nos nossos movimentos de alma, na nossa vigilância, na nossa busca pelos prazeres. E quando eu falo para vocês, eu também me incluo. Eu vivo me degladiando com as minhas más inclinações. Mas o verdadeiro espírita está na codificação, não é aquele que não erra mais. É aquele que se esforça a cada dia para domar suas más inclinações. O que eu faço é isso. Eu a cada dia tento domar as minhas más inclinações. Antes eu nem sabia que eu tinha. Hoje eu tomei consciência de que eu tenho. O que é o segredo é não negar que você ainda é egoísta, prepotente, arrogante, vaidoso, que não é individualista, hedonista. Todas essas características que está na questão 913 do Livro dos Espíritos. Qual é a origem de todos os vícios? Vede que está no egoísmo. Nós somos egoístas, senão não estaríamos aqui. Egoístas conscientes, como eu, que sei que sou, e alguns egoístas como vocês que não sabem. A diferença é essa, que estão na inconsciência. Quando eu tomei consciência de que eu sou egoísta, e eu vejo no meu dia a dia quanto eu sou egoísta, em alguns momentos eu tenho laivos, momentos de altruísmo, porque a caridade ampla, ninguém aqui é. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Vocês têm isso? 100%? Ninguém. Só Jesus que mostrou que foi competente de fazer isso, já veio assim. No mais, todo mundo está se atrapalhando. Ninguém tem a caridade no sentido lato. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. A gente se magoa muito, a gente não tem indulgência para com as faltas alheias, nem com as nossas próprias faltas. A gente não tem benevolência para com todos. Todos incluem o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal. Os irmãos que divergem da nossa ideologia, que aí é o que eu venho falar, esse momento político que a gente está vivendo, de uma obsessão coletiva. Eu fiz essa digressão para as obras, para mostrar que nas obras de Manuel Flamengo de Miranda estão exaradas esses justiceiros que mostram como na pandemia eles atuaram de forma contumaz. Eles são aqueles lá da Guerra dos Mouros, lá na época da Inquisição, na época das Cruzadas, que se revoltaram no além e que disseram que se uniram para destruir os cristãos. E o propósito maior deles é destruir os espíritas. Está lá, e eu confio em Manuel Flamengo de Miranda, é um conteúdo doutrinário, de Divaldo Franco também fazendo a psicografia, é muito contundente. Eles estão algumas décadas imiscuídos dentro das casas espíritas, reencarnados no meio de nós, no meio das outras religiões, para tumultuar o ambiente. E eu nunca vi, na minha vida,
no momento em que estamos atravessando dessa política partidarizada, eu não vou falar de política na tribuna espírita, não é isso. A política polarizada que a gente está passando, na história da minha vida, eu nunca vi na minha vida o que a gente está vivendo. Por isso que eu entendo que Manuel Flamengo Miranda falava, muito cuidado, eles vão agir de forma contundente nas direções das casas espíritas, vão fazer os movimentos nas mediúnicas, estudem as obras de Manuel Flamengo, li todas, estou falando com propriedade. Eles estão atuando dentro do próprio movimento espírita para criar dissensões, para criar contendas, separatividades. Eu nunca vi uma briga entre irmãos tão grande como está acontecendo, tanto entre os próprios cristãos, católicos, protestantes e espíritas, como dentro do próprio protestantismo, como dentro do próprio catolicismo e como dentro do próprio espiritismo. Eu nunca vi isso. Desde a democratização do país, vocês são mais velhos que eu, viveram também a época da ditadura, eu nunca vi isso. É triste perceber que a gente esteja entrando nesse lugar de vibração. E aqui, qualquer um de vocês que vibrem para o candidato A ou para o candidato B, não me interessa. O que me interessa é, vibremos nesses dias que faltam, 3 dias para as eleições, muitas coisas estão acontecendo, mortes, fake news, ódio, pessoas brigando dentro das próprias famílias, para que quem ganha a eleição, a gente vibre para que essa pessoa faça o melhor pelo nosso país. Não vai adiantar. Se ganhar o A ou o B, a gente vai viver 4 anos com esse C. O que eu peço é que a gente, enquanto espírita cristão, que entende que todos que estão lá são nossos irmãos, por mais que eu não convirja, por mais que eu não coadune com um pensamento de uma determinada linha, que eu tenho minha posição, eu jamais vou ficar vibrando para que quem ganhe, se não for o que eu acho que deve ser, entre aspas, porque os 2 que estão aí, nenhum me atende no sentido do que eu gostaria. Eu gostaria que fosse um Manuel Flamengo Miranda, o presidente do Brasil. Eu gostaria que fosse o Eurípides Barçanufo. Eu gostaria que fosse um Chico Xavier. Eu gostaria que fosse uma Mahatma Gandhi. Eu gostaria que fosse um Martin Luther King Jr. Eu gostaria que fosse uma Madre Teresa de Calcutá. Eu gostaria que fosse uma Irmã Dulce, chegam a me arrepiar. Eu gostaria que fosse um Adolfo Bezerra de Menezes. Seres humanos que não são perfeitos, seres que estão no processo de construção da perfeição, porque perfeição só Jesus, e que com certeza lá se corromperiam menos, seriam mais voltados ao amor, seriam mais infensos, ou melhor, seriam menos propensos às interferências das obsessões, onde estariam mais cuidando daquilo que é o princípio do Evangelho, amar a todos, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Mas se a gente não consegue nem se amar, como é que eu vou amar o próximo, como é que eu vou amar a Deus? É uma falácia dizer que você ama o outro se você não se ama. O processo de amor começa pelo amor por vocês. Vocês estão vivendo, às vezes, o próprio desamor. Não cuidam da saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, e quer dizer que ama o outro. Não tem como. O processo do amor, para a gente estar lá na Terra, que é a terapêutica para a obsessão, ele começa pelo alto amor. E o alto amor passa pelo alto perdão. O alto perdão significa dizer, eu não vou criar ressonância psíquica com o espírito obsessor, porque eu carrego o complexo da culpa das minhas atrocidades que fiz, como os aqui citados, e, portanto, criando um ambiente psíquico para que as sintonias levianas se instalem na minha casa mental e me façam viver o menos da minha existência, ir para uma depressão, ir para um suicídio. E o que está acontecendo no nosso país é uma verdadeira guerra fratricida entre irmãos. Todos estamos no mesmo barco, somos pessoas falíveis, humanos comuns e imperfeitos, ou perfectíveis, e a gente vibra, não, eu quero que o outro, eu também me vejo assim, gente, eu não estou falando de você, estou falando de mim, e eu fico orando, Senhor, me ajude, eu quero incluir esse irmão, mas eu não consigo, eu não tenho a competência de Jesus de incluir todos, incluir o Pilatos, incluir o Barrabás, incluir o ladrão, incluir a mulher adúltera, incluiu a mulher samaritana, incluía todo mundo. Jesus era o amor manifesto, eu não sou, mas eu tenho uma clareza de que o único modelo que eu posso perseguir como o ideal para eu ter paz interior é Ele. Então eu me espelho nele para construir em mim as bases para eu poder amar indistintamente mesmo aquele que faz coisas que eu não acho que são legais no meu coração. Eu digo, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Vibrar. Então, se ganhar, quem ganhar, eu peço a vocês, já deixando essa semente em várias casas, semana passada falei em 400, falei no Casa do Caminho, na terça, na quarta eu dei aula na ULI, no La Harmonia, na quinta eu falei na Casa de Arapiraca, no sábado eu falei nos Semeadores do Amor, hoje eu estou falando aqui, eu venho fazendo isso,
não campanha, fazendo a ideia de que ganhou domingo, 7h30 da noite, o resultado saiu. Vibremos, mesmo que a agonia bata. Oh, meu Deus, não era esse, meu Deus. Eu queria que fosse o doutor Bezerra. Não foi, meu Deus. Eu queria que fosse Maria Tereza. Não tem, é o que tem para hoje. O que a gente tem para hoje é isso. Vamos lidar com o que a gente tem para hoje. São duas criaturas que são irmãos nossos e que estão no pleito aí para poder ocupar o cargo, liderando um determinado tipo de pensamento e outro determinado de pensamento. Vocês vão ter o crivo que a doutrina espírita dá, é aí que está o lugar, para vocês discernirem onde está o amor, onde está o coração, e nesse lugar você vai seguir, baseado no cristianismo, baseado no espiritismo. Se é o candidato A, ok. Se é o candidato B, ok. Mas que vocês façam com a consciência de vocês, entrando em contato com o Deus interno, meditando, dizendo assim, meu Deus, urna não é pinico. Eu preciso colocar aqui um voto que vai determinar meus 4 anos. O que é que eu vou votar? Meu coração. Não se deixe influenciar pela essa treta de entidades que estão tumultuando o nosso psiquismo. Entre em silêncio, entre em contato com Deus, porque para você ouvir Deus, você precisa silenciar a alma. Não é agitando, vendo fake news, vendo notícia, olhando o jornal, se contaminando. É parar, conectar com o Deus interno que cada um de vocês tem e dizer assim, eu vou pela minha consciência. O meu coração diz isso, eu vou nisso, eu vou naquilo. Para a gente fazer uma escolha que seja a menos lesiva possível para o nosso país, para termos aí mais 4 anos de um governo que seja includente de tudo que a gente possa imaginar como sendo o que o Cristo poderia fazer. Se Jesus estivesse lá em cima, pronto, nosso melhor presidente seria Jesus. A gente sabe que Ismael é o governador do Brasil. Se fosse Jesus na presidência, o que é que ele faria? Você vibra, já que todo mundo aqui é atrapalhado, né, e os candidatos também são, quem que está mais perto do que Jesus faria lá? Aí vocês pegam e ficam na energia do Cristo, não do que estão contaminando vocês. Eu sei que o tempo já se esvai, tem 5 minutos, e essa fala foi importante falar, para vocês entenderem onde é que a obsessão começa. A gente vive numa obsessão que é a auto-obsessão, que a gente cria, abre brecha para os espíritos desencarnados encontrarem ressonância em nosso psiquismo, cobrando os débitos que todos nós trazemos, a partir daí, fazendo com que uma grande massa de incautos e vigilantes no nosso país sintonize com ódio ou com o que quer que seja, gerando um caos no Brasil, que é o coração do mundo e deveria ser a pátria do Evangelho. E o que a gente está percebendo já isso, não é isso. A gente está perdendo o rumo da história. Ou seja, ao invés de te regenerar o planeta para o mundo de provas e expiação, para a regeneração, a gente está retrocedendo historicamente pelo momento atual da nossa política. É muito ódio de todos os lados, de um lado para o outro, de um lado para o cá. A gente precisa pacificar o país, a gente precisa acalmar o nosso país, para a gente poder ter 4 anos de mais ou menos com o que tem para hoje, de melhoria na nossa condição de relacionamento com quem esteja no poder. Se for o candidato A, ore por ele todo dia, ô irmão, faça uma coisa melhorzinha aí pelo nosso país, cara. Se for o candidato B, também, ô irmão, tenta vincular-se aí com amor, não sei o que, vamos fazer um negócio melhorzinho, vibrar para esses caras, porque ele com a canetada decide a vida de milhões. Então, eu falava de Esther em Grilhões, para vocês entenderem como se dá a obsessão e o mal e o remédio. Para finalizar, temos só 4 minutos, para finalizar a nossa exposição. A Esther é um caso prático para fazer com que vocês queiram ler. Ela simplesmente tinha 15 anos, no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O pai dela era um militar, na época lá da guerra, Segunda Guerra Mundial, que o Brasil se conectou com a Itália, isso é real. Ele simplesmente pediu no campo de batalha para que não deixasse ele ir para a batalha aquela noite, porque ele sentia que ele ia morrer. É real, viu? Aí o cara que era o chefe lá, o capitão na época, falou assim, olha, você vai sim, você está aqui na guerra para se dar pelo país. Eu digo, ô capitão, hoje não, eu tive um sonho, eu sei que eu vou morrer em combate. Você vai. O cara disse, tudo bem, mas eu vou lhe fazer um pedido, como eu sei que eu vou morrer, você atende minha família lá no Brasil, na Bahia, era aqui em Salvador, na Bahia. Aí ele falou assim, sim, eu me comprometo, você não vai morrer não, pode ficar tranquilo. O cara foi para o combate, real, morreu. O que aconteceu? A treta se dá aí. A história passou, ele voltou para o Rio de Janeiro, teve uma filha. Esse espírito tomou ódio dele, porque ele não fez o que prometeu, que era dar suporte à família dele, pobre, aqui em Salvador, na Bahia, não vou dar spoiler. Esse espírito soldado que morreu em combate, procurou ele como procurou uma agulha no palheiro, encontrou a filha, que estava no piano tocando, olha o mal onde começa, num pacto que não foi cumprido, numa forma de não ter compaixão com a dor do outro, gerando animosidade, o espírito desencarna e encontra justamente no outro aquilo que ele precisava, a filha no piano. Ele percebeu que ele falava para a filha respondia, se apropriou da menina, é um caso clássico de subjugação, tomou o corpo físico dela, levantou, estava numa festa carioca, em plena comunidade social lá no Rio de Janeiro, com todos os amigos, era 15 anos da menina, se eu não me engano, ela levantou e deu um bufete na cara do pai, tacou-lhe o tapa,
Imagina, o cara, um coronel, já estava já maior de cargo, saiu de capitão e foi evoluindo. Deu um tapa no cara, o pai olhou assim, o que é isso? A filha que ele amava, um doce de criança. Deu outro tapa nela, bufete de um lado, bufete do outro. Final da história, a menina foi internada, tomando drogas num sanatório psiquiátrico, com camisa de força, porque estava sob obsessão desse cara, e a trama se desenvolve através da cura, que é a terapêutica, que só o amor liberta, que é o que ele justamente me pede que eu fale. Qual seria a profilaxia da obsessão? A vigilância dos pensamentos, o cuidado que vocês estão tendo no que vocês estão lendo, com quem vocês estão sintonizando, e como você pode ter a cura, o antídoto. O único antídoto que você tem é o Evangelho, que é o Evangelho do Cristo, que nos ensina o roteiro para a cura da obsessão, e que através do amor, você vai conseguir ter a desobsessão natural, vivenciar a experiência de diluir os ódios que existem nos nossos campos de influenciação, que no caso de Esther em Grilhões Partidos, na obra de Manuel Flamengo Miranda, ela se deu através do comprometimento com esse pai que odiava o espiritismo, começou a se dobrar a doutrina espírita, porque uma técnica de enfermagem foi na casa dele dizendo que a filha dele estava sob obsessão e que a única forma de curar não era com remédio, ele tinha que ir para o centro espírita, ele mandou a mulher ser enxotada. Resumo, ele se dobra o espiritismo, ele vai para as mediúnicas, na mediúnica o espírito obsessor se comunica e ali ele volta a dizer, vou fazer o que eu prometi, vem para Salvador, pega as meninas que era a irmã do cara, que estava na prostituição, faz um processo de trabalho com ela, resgata a menina e a mãe, leva para o Rio de Janeiro, e aí o amor conseguiu simplesmente neutralizar o ódio que vinha de décadas sob aquele espírito que vivia o processo da obsessão. Como o tempo se esvai, meu amigo se levanta, para sinalizar que agora é o passo para a pergunta, eu agradeço a atenção de vocês, na esperança de que fiquem com essa imagem. O amor apaga a multidão de pecados, a capacidade de amar, a capacidade de servir, a capacidade de perdoar, neutralizará o ódio de milhões, dizia Mahatma Gandhi. Se um ser humano na Terra tiver verdadeiramente a capacidade de amar, nós conseguiríamos neutralizar o ódio de milhões. Como nós não amamos no nível que seria o ideal do amor, a gente está vivendo o cenário que vivemos hoje, dessa grande obsessão coletiva, porque falta amor em nossos corações. Eu agradeço a atenção de vocês, recomendo a leitura dos 2 livros, e muita paz e muito obrigado. Muito bem, Flávio. Foi muito boa aí as suas observações, né? Você nos trouxe essas experiências desse laboratório que é a literatura de Manuel Filomeno, né? Que nos conta, né, essas tramas da obsessão. Filomeno, ele é um estudioso dessa área, e especialista. Ele nos traz, né, muitas coisas acerca desse tema, assim como nós também conhecemos a leitura de Hermínio Miranda, né, que também é um grande estudioso, mas é bom. E quando você fala do amor aí no final, eu me lembrei de Van Lins. Me lembrei de Van Lins quando ele diz assim: o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, já curou desenganados, já sarou tantas feridas, né? Então, o amor. Aí eu me lembro também do palestrante cantor, nosso grande Naon Castro, quando ele chegou uma vez aqui no centro, ele disse que o amor é o jeito que dá jeito para tudo que não tem jeito. Então é isso aí, a gente agradece, o Amar agradece essa sua alegria, essa sua energia, essa sua vibração que você traz. Você é um atacante de frente de rede. Então é comum, são os melhores que a gente coloca logo na entrada da rede. Então, eu quero saber aqui dos irmãos se tem alguma pergunta para Flávio aqui na plateia. É importante que tenha, para a gente poder problematizar mais. Se eu vou pedir para Flávio, se tiver alguma questão para perguntar para Flávio, pode. Ele tem, ó, esse rapaz tem aqui. Se colocar, ele tira do bloqueio mesmo, ele consegue fazer. Ou no bloco, faça o Monster Block. Alguém. Ele vai fazer. Então, passa aí para Val para fazer um questionamento ao Flávio. Eu pedi que Flávio, você tem mais perguntas, viu, Flávio? Você é bem cirúrgico. Vou ter sintético. Flávio, parabéns aí, viu? Parabéns, excelente aí, gostei muito. Sua energia é muito contagiante. Você colocou sobre essa questão que muitas religiões, e até mesmo em alguns centros espíritas, né, que se dedicam a afastar o obsessor. Sim. E você falou, ele vai nos ajudar a evoluir, né? Isso. Nos ajudar a evoluir, e realmente nós temos que chegar
há um denominador comum, resgatando, tirando aquele passivo, até atingir o amor. Mas existe momento que é necessário realmente afastar esse irmão que está Então, eu agradeço a pergunta, que eu não concluí meu raciocínio. Justamente isso. As outras religiões, de um momento, afasta e quer tirar um encosto e jogar que ele vá se cuidar onde for permitido. No Espiritismo, não. A gente vai ter momento que tem que haver o afastamento. Eu, na minha própria história, quando eu comecei em 1996, lá na Casa de Oração, eu fui romano. Eu fui centurião romano. Imagina o que o centurião romano fazia. Perseguia cristãos no Coliseu e perseguia, fazia todas aquelas festas, aqueles movimentos que os centuriões romanos faziam. Eu tinha, na minha época, várias entidades obsessoras que eram centuriões. Eu soube depois. Eu ia para a COBEM, ia para o grupo de estudo, de repente eu ia melhorando, eu não queria mais saber de festa, eu não bebo há 22 anos, parei de beber. Eu digo, o que vocês estão fazendo comigo? Algum trabalho? É tipo assim, tá fazendo... Não, meu filho, você está bem? Estou engajado, porque você cuida do espiritismo, do espírito que está interferindo, e também tem que ser o obsediado fazer uma mudança de comportamento, uma mudança moral, porque senão é chave e fechadura. Então eu soube depois que os meus cobradores evolutivos foram levados para uma colônia. Um ano depois, ele falou, sabe o que aconteceu, meu filho? Eram muitos romanos que você atraía, e que você, como era um líder, eles sintonizavam com vocês, você como eu sou meia festa, sem beber, eu bebendo era uma festa inteira, meus amigos falam isso, você sem beber, você é meia festa. Imagine você bebendo, o pessoal que diz que bebe, né? Eu animava, eu nunca gostei de briga, não gostei de nada, então os caras colavam em mim. Quando eles começaram a ser educados, e eu me educando, eles não encontraram ressonância, então foi preciso afastar, como você perguntou, para eles se educarem, mas ela me dizia, se você vacila, cria de novo ressonância, se não eles que evoluíram e continuaram a sua marcha, atrairá outros que virão para o seu campo. Então te afasta, mas com o cuidado de cuidar daqueles que estão em sofrimento, perseguindo, porque eles foram vítima um dia, hoje são algozes, ok? É a mesma coisa, eu também sou vítima hoje, mas eu fui algoz um dia. Então não há vítima e nem algozes, todos somos vítimas e algozes. Ok, grande Flávio. Você citou uma coisa muito importante, eu vi aí na fala, e você falou desse momento grave, né, assim, do Brasil, né, de direcionamento de destinos, no qual nós vamos lembrar que de tudo aquilo que os Espíritos dizem em O Livro dos Espíritos, quando eles falam sobre paixão, né? Essa questão de paixão, a paixão é algo que, como cega. É cega, e como os Espíritos dizem, ele é como um cavalo selvagem. Indomável. É indomável. Se ele lhe conduzir, você vai cair. E nós vemos nesse momento um aspecto apaixonado, né, polarizado, como você falou, que vai levando as pessoas a esse tipo de contexto. Mas, como disse Chico, isso vai passar. Tudo vai passar, né? Porque tudo passa. Então, desde, né, dos grandes dominadores da história, tal, todo mundo passou. Isso vai passar. Agora, compete a nossa postura. Nós que já temos uma postura, né, mais na tentativa de um despertar de consciência, né, nós estamos acordando. Qual é a nossa postura? Nós temos que fugir às paixões. Eu me lembro de uma trova, de um livro, viu, Flávio? De Cornélio Pires, né? Cornélio Pires, né, a gente sabe que ele, acho que, não sei se ele foi paulista ou mineiro, né, ele desencarna e ele escreve trovas, né? Então tem uma das trovas dele que ele fala, chama assim, Assunto de Paixão. E nessa trova, você vai ver que ele conecta ao tema obsessão, porque quando ele começa as trovas dele, assim, bem, de uma forma, assim, alegre, essa trova, Assunto de Paixão, ele começa respondendo uma pergunta, né, de alguém que pede explicações. Então ele diz assim: você deseja notícias, meu caro Juca Simões, do que existe no além ante a luta das paixões? O assunto do seu pedido, naquilo que busca saber, é muito fácil de sentir, mas difícil de escrever. Olha. Então, e aí ele vai falar, reconhecemos que o amor é luz em todo ser vivo, mas quando vira paixão é processo obsessivo. A paixão de toda espécie, por encargo, por dinheiro, por posse, mando ou vingança, rolando no mundo inteiro. Mas a paixão propriamente é calor que cresce. É calor que cresce por labareda de amor, no início é uma faísca, com um clarão vago e seguro, depois é fogo subindo, incêndio que acaba com tudo, né?
Então aí ele vai falando depois nessa trova, ele vai falando de um monte de casos, né, de pessoas que se apaixonaram porque brigaram, uma se apaixonou pelo camarada, foi traída, enfim. Mas assim, qual é a relação realmente da paixão com a obsessão? Pois é, o apaixonamento, a gente fala tanto na relação afetiva quanto na vida, a paixão pelo futebol, a paixão na política, só leva a polarizações e a perda do discernimento. Como a trova do Cornélio, ele traz claramente, todo lugar do apaixonamento faz você ficar, eu trago sempre uma imagem quando eu faço palestra sobre relacionamento a dois, quando você tem um casal que você se apaixona, se não houvesse o apaixonamento, não haveria o acasalamento. Então é preciso apaixonar-se, né? No caso da mulher. Você olha a mulher, ela se mostra na sua melhor versão e o cara também. Mas você pode ver que o pavão, se você vê a cauda dele, é linda, mas vai ver o pé do pavão. É horrível. Então, no apaixonamento, a gente se apaixona pelo que é visto, a cauda do pavão, o príncipe vira sapo. Aí, qual é a grande proposta da desobsessão do apaixonamento? É o casamento. Quando você casa, você vai ver que o pavão não era bem aquele pavão. Olha, o pé dele é feio, olha aí, que coisa horrível. Aí o cara que era aquele príncipe encantado, ele acorda com mau hálito, ele ronca a noite toda. Aí você dizia que era uma cotovia, daqui a pouco, pô, parece uma turbina da TAM, que diabo é isso? Então, o apaixonamento é uma obsessão. Porque a gente... E a melhor antídoto para a obsessão é o casamento, que é a melhor desobsessão para o apaixonamento. Eu trouxe essa imagem da relação a dois para trazer no caso do apaixonamento da política ou do futebol. Quantos apaixonamentos nos estádios levam uma torcida a matar o outro, jogar vaso sanitário, pegar pau e pedra para quebrar o outro? A política é a mesma coisa, só que a política interfere na vida de milhões. O futebol acabou ali, todo mundo vai, pode prejudicar um outro, mas não prejudica meio mundo de gente que uma canetada de um governador, de um presidente, de um prefeito pode gerar numa população. Então a paixão na política, ela é gravíssima, porque tira de nós a capacidade de pensar, de discernir, porque vocês vão agir pelo coração, vocês vão agir pela emoção do impulso, da cólera, da raiva, do medo. Então o que é que as pessoas fazem? Mexem com essas fragilidades, eles manipulam o medo de vocês, eles manipulam a raiva que vocês têm, que está na sombra, e lá é o reflexo do que vocês escondem e não quer ver. Como vocês se sentem representados pelo político A ou pelo político B, isso está dentro de mim, eu tenho isso em mim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu sou a favor daquilo, eu sou a favor daquilo outro, e ele representa os interesses de uma grande massa coletiva. E nessa paixão desenfreada, você não vai agir com a razão, vai perder o discernimento. Pela emoção, não é importante decidir, é importante decidir pela razão. Por isso que a gente tem a razão nesse momento, trazer para o coração, para o sentir, e perceber o que é melhor para o meu país, não só para mim, e vai lá e coloca o voto para ver se a gente consegue ter uma pacificação no nosso país, né? Maravilha, Flávio. A gente tem a nossa grande alegria, você falou muito bem, e Sueli, no seu livro, ela vai sugerir como remédios para a questão obsessiva, e essa questão de obsessão, seja ela individual ou coletiva, Sueli vai sugerir, né, como você viu aí no vídeo, oração, postura mental, como estão nossos pensamentos, né? Às vezes os nossos pensamentos ainda estão um pouco fugidio, né? Desconexo. A questão mental, ela é de suma importância, do equilíbrio mental, né? Para a gente tentar fugir da paixão. Depois ela recomenda o labor, o trabalho em favor do próximo, esse exercício, e a renovação íntima, que é o grande desafio. Não é isso? São esses 4 itens que Sueli recomenda. Agora tem uma pergunta aqui da internet, vou pedir aqui para o nosso dirigente virtual colocar no ar. Bota na tela aí, por favor, Rodrigo, por favor. Dona Augusta, boa noite, a senhora está aqui mais uma vez, a gente agradece, é muita alegria tê-la conosco nessa colaboração. Então, Dona Augusta pergunta, viu, Flávio, um espírito que não se curou de um processo obsessivo na passada existência, pode renascer sofrendo esse mal, através do mesmo obsessor que o identifica e persegue? Tem GPS obsessivo, é isso aí? Então, qual é o GPS do obsessor? É o padrão psíquico que vocês emitem, que gera como se fosse uma antena de Wi-Fi, onde eu quero sintonizar com a rádio, por exemplo, uma rádio A, se eu botar na faixa tal, eu vou captar aquela faixa. Então, se existe um processo obsessivo, ele pode se dar por séculos. Existem relatos de espíritos que não reencarnam, mas vai ter um momento que ele vai reencarnar,
que o outro resolve encarnar e ele descobre, como dizem, procura como agulha no palheiro. Esse caso do livro aqui, o Teóforos, ele ajudava a pessoa a encontrar. Você desencarnou com ódio da pessoa que lhe traiu, mas não conseguia perceber. Esse homem que manipula para poder levar o ódio para a terra, diz, não, fique tranquilo, eu vou lhe levar, eu sei onde ele está. Ele fazia, perscutava o perispírito seu, percebia nos arquivos do inconsciente, levava você à casa do cara que você estava odiando e fazia com que o processo se continuasse. Olha o movimento que existe. Então, como existem cientistas que trabalham pelo progresso, existem cientistas também que estão vinculados nas trevas para o insucesso civilizatório, para o retrocesso da gente. Então, é possível sim. Eu, por exemplo, eu vivi uma obsessão de muitos séculos, que eu soube, numa mediúnica da Cobem, eu persegui ele há séculos. Eu já vi que ele agora está um pouco bonzinho. O obsessor disse isso, não fui eu. Numa mediúnica da Cobem, quando ainda te podia ter acesso. Ele agora está bonzinho, indo para a sopa, fazendo palestra em um monte de centro, fazendo evangelho todo domingo, faz de tudo. Eu não consigo conectar com ele, mas eu uso fulana, que era uma companheira minha esposa, para poder atuar nele, porque a melhor pessoa para desarmonizar a gente é o nosso familiar, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a mulher, o marido. Então, como existia uma vigilância da minha companheira na época, ele utilizava-se dela para atuar em mim, mas havia uma vigilância minha, porque ela fala para mim, eu me desequilíbrio, como assim? Que equilíbrio é esse, que uma pessoa diz algo e consegue interferir na minha vida? Então ele falou, persigo ele há séculos, e agora eu encontrei, vou fazer a ele o que ele fez comigo, eu matei ele pisando no pescoço, como centurião, normal, vocês também mataram, gladiador, escravizou, foi a miséria. Eu que tenho acesso às informações de mediúnica e de regressões, pisei no pescoço dele e matei inclemente, você vai morrer, ele pediu clemência, não vou liberar. Mas se ele morreu assim, um dia ele também já deve ter feito alguma coisa, e ele ficou com ódio de mim, me perseguiu há séculos, eu entro em corpo, eu saio de corpo, ele é atrás de mim, até que nessa encarnação, ele não encontrou essa ressonância, e aí foi dissuadido. Eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem, ele vai dizer, pô, Flávio matou, e Emmanuel, que era o Públio Lento Sura, que cegava os seus desafetos políticos, voltou como Públio Lento, depois voltou como Nestório, e Paulo de Tarso, que foi Saulo, o primeiro assassino, ou melhor, que matou, o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Saulo era um assassino, mas Jesus via em Saulo o Paulo, Jesus via em Públio Lentulus o Emmanuel, Jesus via em Judas a Joana d'Arc, Jesus via em João, evangelista, o São Francisco de Assis, como Jesus vê em Flávio, um possível Cristo que habita em mim. Como é que eu vou revelar, reconhecendo as sombras, reconhecendo que eu tenho esses desafetos que são os cobradores do passado e que podem me perseguir por séculos se eu der espaço para que eles ressoem comigo. Então fiquem atentos a isso. Então, na verdade, como você falou, essa roda, essa sansara de ida de vir, essa troca, um momento um é o gato, outro é o rato, essa briga pode continuar se não houver uma decisão de parar. Isso. Alguém tem que ceder, perfeito. Exatamente. Alguém tem que ceder. Se ele continua me cobrando e eu continuo fazendo a rivalização com ele, ele vai encontrar ressonância em mim. Se ele não encontra ressonância psíquica, ele vai dizer, poxa, o cara não está mais em porta de bar, não está mais roubando, não está matando, não está fazendo nada, eu não consigo encontrar nele. Ele só quer saber de estar em sopa, só quer saber de estar em centro espírita, ele não quer estar dentro de centro. Se você quer matar um obsessor, se infiltre na casa espírita, fique dentro de trabalho voluntário, vá para a rua atender pobre, fique o tempo todo lendo livros, leia o evangelho. Que obsessor vai aguentar isso o dia inteiro? Ele não tem como, ele muda, por isso que você não tem que afastar, você tem que se melhorar, porque você se melhorando, ele vai, olha, ele está melhorando o nível. E alguns que não são tão endurecidos, eles falam, pô, ele está melhor mesmo, não tem mais como caminhar com ele. Eu fiquei de contar uma história rapidinho, no minha primeira experiência mediúnica antes da Cobem, foi uma casa espírita que eu não vou citar o nome, que na mediúnica o pau quebrava, literalmente o pau quebrava. A gente entrava a pessoa obsediada junto com o médium, junto com o doutrinador. E aí nessa brincadeira, você vai dar risada, eu sentado lá doutrinando uma entidade através de um médium, ele disse, ô meu irmão, eu era muito inexperiente, eu tinha 1 ano de espiritismo, era 1 ou 2, já estava estudando, mas eu não tinha experiência para lidar com aquilo. Deixa o rapaz, você está aí nesse lugar, cobrando a ele, vocês ficam nesse... O que é que você quer? Aí o médium olhou para mim assim, você está se metendo onde você não foi chamado? Não tem nada a ver com você não se meta no meu problema com ele não. Eu digo, aí meu coração tá cardíaco, meu Deus do céu, ele vai me ver agora, vai querer... Eu digo, tá com medo, onde é que você mora? O espírito perguntando para mim. Eu digo, para que você quer saber meu endereço, meu irmão? Pelo amor de Deus. Eu com ele assim na hora, com receio de ele saber meu endereço, e para tá com medo, né? Não precisa, eu vou ver você descendo a escada, eu vou seguir você até o ônibus e vou atrás de você. Agora é você, rapaz.
eu me tremia. Eu digo, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí eu me lembrava que você tem que chamar a mãe, e nos livros de Manuel você vai ver que sempre a mãe entra, nos casos dos espíritos obsessores, nas obras de André Luiz. Eu disse assim, meu irmão, sua mãe não ia gostar de ver isso não. Ele, não bote minha mãe no meio, tire minha mãe da confusão. Eu digo, não, meu irmão. Aí eu comecei a me sentir que eu estava mediunizando, né? Eu senti uma entidade chegando, e eu comecei a falar com tanta doçura, eu saí do medo, da frequência do medo, que ele estava atuando em mim, e digo, irmão, não faça isso não. Olha sua mãe, eu te quero tanto bem, meu filho. Aí eu fingi, eu não sei nem se era a mãe falando através de mim, mas eu fingi que eu era a mãe, eu queria me livrar daquele negócio. Sua mãe, meu filho, minha mãe, me desculpe, foi ele, minha mãe. Então o ódio que ele estava do rapaz encarnado neutraliza quando o amor chega. A maternidade, o amor maternal, como lá na obra de André Luiz, que o nome daquele é Gregório, o espírito Gregório, um obsessor empedernido, que foi da Inquisição, ele recebe a mãe dele das esferas superiores, quando traz a mãe ele se desarma, ele era como se fosse o Teóforos, o líder das sombras, que estava fazendo uma obsessão coletiva para destruir várias pessoas. Então o amor neutraliza o ódio de milhões. Essa mãe me livrou dele seguir a mim, atrás de mim, para até minha casa. Salvo engano, ele não ficou comigo não, ele foi levado, foi encaminhado lá para algum lugar, que ele se afasta de mim, Satanás. Muito bem. Que nada, eu quero encosto meu dos outros, dos outros. Você vai mexer com assim, vai mexer-se na briga de marido e mulher, daqui a pouco a rebordosa cai pra cima de você. Os dois se entendem depois lá, fica de boa e você recebeu a galinha pulando. Então foi isso que eu fiz, eu meti a colher onde eu não devia ser chamado e o espírito reverteu para mim. Se eu fosse um cara que eu tava frouxo, eu fiquei frouxo. A espiritualidade que me sustentou. Aí dissuadi ele, falou assim, eu vou embora então, eu vou embora com minha mãe, eu vou. Eu digo, vai irmão, vai logo, quis me livrar logo dele. Muito bem, Flávio. São suas experiências aí que são muito, né? Muito, foi lá atrás, 1997, muito 98. boas, assim, né? E engraçadas mesmo. Né? É engraçado mesmo, foi muito engraçado. Bom, nós temos alguma pergunta ainda, Rodrigo, ainda para a gente fechar? Porque nosso horário já está avançado, né? Mais uma pergunta. Dona Augusta de novo, Dona Augusta está com mais uma dúvida, ela pergunta se uma pessoa que se sente muito cansada, com pensamentos frequentes de mudança de vida, focando em outros objetivos, poderia ser uma fuga ou uma sugestão infeliz espiritual? É uma excelente pergunta, Dona Augusta. Na sua resposta, na sua pergunta tem a própria resposta no que eu disse. Então, toda obsessão começa no próprio ser. Deixa a pergunta aí na tela, só para eu poder ver um pouquinho. Como você está dizendo que uma pessoa se sente muito cansada, é dela, pode ser um problema da tireoide, pode ser uma astenia por desnutrição, um problema orgânico, a gente não pode afastar e nem prescindir de que tem problemas orgânicos e físicos, com pensamentos frequentes de mudança de vida, ou seja, todo o processo da vida da gente começa no pensamento, é no pensamento que a gente dá matéria psíquica para que ou o obsessor se instale ou as doenças se instalem em nós. E focando em outros objetivos, poderia ser uma fuga ou uma sugestão infeliz. Então, com pensamentos frequentes de mudança de vida, você falou que ela está cansada, tem pensamento de mudança de vida. Essa mudança de vida é para melhor ou ela quer mudar de vida porque ela quer largar tudo, quer desistir de viver, focando em outros objetivos? Que objetivos? São objetivos positivos? Poderia ser uma fuga ou uma sugestão infeliz espiritual? Se é uma coisa para o bem, pode ser uma sugestão boa, mas pelo que você está concluindo, ela está fugindo para alguma coisa que não é tão boa. Vamos supor que ela quer ir para as drogas, quer voltar a largar tudo, largar filho, deixar com o marido e viver a vida de solteira. Pode ser que ela tenha uma predisposição na própria alma, um espírito reencarnado com uma tendência, uma predisposição a viver a licenciosidade moral, a frivolidade, a concupiscência, a lascívia, se casou para reorientar suas energias genésicas, estou pegando esse exemplo aqui, e num matrimônio não deu conta, viveu o matrimônio, mas querendo voltar ao padrão da mulher velha que estava nela, não foi vigilante, não buscou oração, não buscou entrar num grupo de autoconhecimento de estudo. Os espíritos do passado, cobradores evolutivos, que porventura viviam na esbórnia com ela, viviam nas tabernas, pode ser homem ou mulher, viviam num prostíbulo ou em qualquer canto, disse, olha, vi de novo. Ela não tem força moral suficiente, ela abriu o campo psíquico nela, a antena abriu do Wi-Fi, a entidade sintonizou e, sintonizando, retoma as experiências do vivido e os instintos primários recrudescem, voltam à tona e ela começa, não quero mais saber de casamento, quero viver minha vida, eu quero ir para a solteirice, eu quero viver minha vida frívola. Então, no pensamento e no movimento do corpo, ela abriu brecha para que as entidades a percebessem, mas pode ser o contrário, ela pode estar aqui de boa como eu estou, sem nenhum cansaço e tem alguma invigilância no meu campo e eu conecto com a entidade começa a impregnar em mim uma coisa de uma tristeza, uma melancolia, meu Deus, eu não estava assim,
Se você tem um processo de autoconhecimento, você faz pergunta: a quem pertence isso? Será que sou eu? Normalmente não é seu. Nós somos chamados os Bob Esponjas psíquicos. Captamos tudo como se fôssemos ondas eletromagnéticas muito vulneráveis e abertas às sintonias com aqueles espíritos que querem nos destruir. E no momento civilizatório isso está pior. Quanto mais em vigilante nós estamos, menos em oração, mais abertura a gente pode ter para que essas entidades encontrem ressonância e façam com que a gente se desvie do nosso propósito, que deveria ser amar, servir e nos transformarmos intimamente, ok? Ok, grande Flávio. Foi bom as suas elucidações, nós agradecemos, nosso horário está avançado, a gente só quer que você faça suas considerações finais, para passar a régua agora de vez mesmo e a gente finalizar o trabalho da noite. Então, a minha fala final é de agradecimento pela escuta que vocês tiveram, tão atenciosos, ninguém cochilou, isso é raro, porque uma hora dessa é normal a gente cochilar, te dar uma pregada do olho assim, vocês ficaram super atentos, me senti contemplado, no sentido do que ressoou da minha fala nos corações de vocês. Fico feliz por estar aqui pela primeira vez presencialmente e dizer que vale a pena amar. Acho que mesmo no nosso nível de evolução que nos encontramos, nesse padrão vibratório que a Terra atravessa, a única forma que nós vamos encontrar de viver um mundo regenerado é o nosso poder de amar. E o amor passa pelo alto amor. Não existe um amor fora. Não existe amar o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, se vocês não amam vocês. E o que é o caminho para que vocês encontrem esse alto amor? É o roteiro seguro que o Evangelho nos deixou, que é a vigilância dos pensamentos, a oração, a sintonia com leituras edificantes, buscar se envolver em trabalhos voluntários, onde mesmo que vocês não sejam caridosos, ali no contato com o outro, você vai reparando as suas arestas, e além disso, manter a sintonia com o Deus que está dentro de vocês. Vocês são Cristo em potencial. Deus falou, Jesus falou, vós sois deuses, buscareis a verdade vos libertará. Só que muitos de nós estamos buscando a verdade fora, buscando a verdade no vil metal, na sobrevivência do ter, na manutenção das distrações que são dos instintos primários, esquecendo do essencial que é o ser. Porque ter e não ter não vai trazer felicidade a vocês. Felicidade é ser. Então busquem ser, porque em sendo, vocês conseguirão viver um pouco mais de paz e a felicidade possível que está ao nosso alcance nesse mundo que nós estamos de provas e expiações. Que Jesus abençoe a todos vocês e que Ele nos traga de volta ao lugar que nunca deveríamos ter saído, que é o contato com Ele, porque ali é o ambiente seguro que nós teremos para transitar rumo à nossa plenitude. Muita paz e obrigado. Ok, Flávio.